Uma pesquisa Atlas Intel, que saiu agora nesse mês de março, mostrou que a desaprovação do governo Lula aumentou mais um pouco ainda. No mês de fevereiro tinha dado 51,4% e agora nessa de março passou para 53%. A desaprovação do governo é maior entre os homens, principalmente entre os que têm 35 até 44 anos de idade. Os evangélicos predominam nessa desaprovação e a região do país que mais apresenta esse tipo de opinião contrária ao governo Lula é o sul do Brasil. Praticamente todos os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro na última eleição disseram que desaprovam o mandato do Lula. Já a avaliação positiva continua sendo maior no Nordeste e na população feminina, especialmente maior de 60 anos de idade. Bom, essa desaprovação do Lula vem crescendo, mas não obstante isso, ele continua pontuando muito bem nas pesquisas de voto para as próximas eleições presidenciais, do ano que vem. Vamos dar uma olhada nesses números? Bom, primeiro eles fizeram uma pergunta a respeito dos candidatos que concorreram na eleição anterior para presidente. Eles refizeram aquela lista para saber como é que estaria hoje a votação. Essa aí inclui o Jair Bolsonaro e eu deixei para mostrar no final. Um outro cenário que eles apresentaram para os eleitores foi o Tarcísio de Freitas sendo o candidato principal da oposição ao Lula. E os números foram esse aí, o Lula fica em primeiro com 41,6% e o Tarcísio em segundo, 32,3%. Essa é a lista completa, Depois eu vou mostrar também as intenções de voto para os possíveis segundo turnos. Gustavo Lima aí nessa primeira lista fica bem atrás do Tarcísio, Ronaldo Caiado e o Zema praticamente empatados com o Gustavo Lima, todos aí na faixa de 4,5%. Simone Tebet 3,2%, Pablo Marçal já ficou mais para baixo, Eduardo Leite e Marina Silva. Um segundo cenário, o Lula enfrentando um candidato de direita que aqui está na pessoa do Eduardo Bolsonaro. A diferença aqui já fica grande, o Eduardo pontua bem menos do que o Tarcísio. O Zema dá uma subida e deixa o Caiado bem para trás, 10% do Zema, 6,4% do Caiado. Os demais seguem mais ou menos a mesma ordem. Vamos ao segundo turno, então. O primeiro cenário seria o Lula com o Tarcísio. E veja que interessante, No cenário de primeiro turno, o Lula colocava cerca de 9 pontos à frente do Tarcísio. Mas quando separam-se só os dois nomes para o segundo turno, o Tarcísio pula para frente do Lula. Isso porque, obviamente, os outros eleitores de outros candidatos que estavam naquela lista maior, eles migram mais para o Tarcísio do que para o Lula. E dão essa diferença. Aí já se começa a ver o peso de um candidato que tem uma rejeição alta, como é o Lula. Segundo cenário, Lula com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro também sobe, se aproxima do Lula. O cenário 3 não está aqui porque é o que envolve o Jair Bolsonaro, que eu vou falar no final. Cenário 4, Lula com Marçal, Lula 10 pontos na frente. Cenário 5, Lula e Caiado, uma diferença também razoável. Cenário 6, Lula e Eduardo Leite, o Lula aumenta a sua vantagem para esse candidato. Lula e Romeu Zema, 47-43%. Lula e Gustavo Lima, 48-38%. Bom, você vê que o Zema tinha uma pontuação baixa, o Caiado, o Eduardo Leite muito baixo, o Gustavo Lima baixo. Todos esses tinham pontuação baixa quando a lista vinha completa. Mas num segundo turno, todos eles sobem bastante e se aproximam do Lula. Novamente por causa da reprovação ao candidato petista. Vamos agora então ao cenário que envolve o Jair Bolsonaro. Deixei para o final porque o Bolsonaro está inelegível, e as chances dele sair dessa estão diminuindo. Mas ele pontua bem, olha aí, ele fica na frente do Lula num primeiro turno eventual, 45,8 contra 42,9.
Ciro Gomes, Simone Tebet, veja que as terceiras forças ficam lá para baixo, né? E no cenário de segundo turno, Bolsonaro também ganharia do Lula, mas aqui no empate técnico, 1 ponto percentual. Resumindo, né? Continua aquele cenário de polarização. O Lula tem bastante voto porque o pessoal não quer votar no Bolsonaro, vota no Lula. E o Bolsonaro tem bastante voto porque o pessoal não quer votar no Lula e vota no Bolsonaro. É uma guerra de rejeições. Mas a gente vê que o Tarcísio está se solidificando como um nome forte para enfrentar o Lula no lugar do Bolsonaro. Apesar de que o Tarcísio repetidamente diz que não quer se candidatar à presidência, né? Mas parece que o dever o chama perante os eleitores da direita. Obrigado por assistirem esse breve vídeo e até um próximo.